Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Vassili Ivanchuk, galera, terminou o Tata Steel Challengers em segundo colocado, uma subida no ranking fenomenal, galera, fenomenal. Que bom torneio aqui do Vassili Ivanchuk, que legal ver ele escalando aí e terminando no pódio, né? Muito legal, o gênio, né? A lenda, o campeão sem coroa, Vassili Ivanchuk. Ele já foi campeão mundial de Blitz, já e tudo, mas estamos falando assim de campeão de clássicas, né? Ele bateu na trave, perdeu contra o Ponomariov na final. Não me lembro que ano que foi exatamente, lá 1980 e pouco, por aí. Na época da PCA, né? O Kasparov estava fora do circuito da FIDE e tudo mais. Tinha aqueles outros formatos ali de campeonato da FIDE. É aquela história, é igual hoje sem o Carlsen, né? Mas ainda assim mostra como o Vassili Ivanchuk sempre foi um dos grandes nomes do xadrez mundial. Bora dar uma olhada nessa partida. Daniel Yufa abre aqui com o peão dama. E o Ivanchuk responde com cavalinho F6. Depois de C4 E6. Uma abertura flexível aqui, não sabe o que ele vai querer jogar. A partida segue com o lance cavalinho F3. E aqui D5 poderia ir para uma Índia da dama também, né? Mas aqui preferiu jogar diretamente com o gambito da dama recusado aqui. Cavalo C3 foi jogado, bispo vem para casa de E7 e depois de bispo G5, H6 questiona esse carinha. Bispo toma foi a decisão aqui do Yufa, amenizando o controle central da casa de E4 e depois de bispo toma E3 o bispo tá em atividade. E o Ivanchuk vai para essa ideia bem legal agora de jogar o lance peão toma e depois de bispo toma imediatamente rasgou aqui o C5. E o Daniel Yufa poderia tomar, mas aqui ele prefere ir para essa linha do avanço e o Ivanchuk não pensa duas vezes, galera. Bispo por cavalo foi jogado com uma ideia muito clara. Depois de peão toma, o Ivanchuk tem uma maioria de 3 peões contra 2 na ala da dama e é nisso que ele vai apostar. No entanto, nada é tão simples, porque as brancas têm uma maioria central de 2 contra 1 e isso torna a partida desequilibrada e interessante. A partida seguiu com peão toma e agora bispo toma e o Ivanchuk segue com cavalo D7. Segue desenvolvendo peças, ele está esperando o momento certo de ativar essa maioria. Todo mundo coloca os reis em segurança e agora E4 foi jogado, solidificando aqui a proteção do bispo, ganhando mais espaço. O Ivanchuk segue com cavalo B6, coloca pressão no bispo. E aqui, apesar de ser possível jogar um lance do tipo C4, o Yufa preferiu trazer a torre para o jogo com torre em E1. Nessa posição, Ivanchuk fala, bora jogar isso daqui, cavalo toma, e depois de peão toma, agora sim o Ivanchuk vai para o seu plano. Segue primeiro com dama D6, não se incomodando que C4 solidifique esse peão para sempre. É interessante notar que o Ivanchuk ele permitiu, né, esse peão passado aqui das brancas. As brancas têm um peão passado já no começo do jogo. Mas o Ivanchuk está apostando nessa maioria de 3 contra 2. Muito legal aqui a abordagem, bem arriscada, bem interessante. E aqui o lance que exclama, bispo D7, galera. Preparando o B5. Vai ativar a maioria, vai tentar desmantelar também esses peões. Por isso, dama B3 foi jogado, tentando evitar o lance B5 que chega de qualquer maneira. Vassili Ivanchuk vai para esse lance B5. Eu não sei se esse lance pegou o Daniel Yufa de surpresa ou se o Yufa já estava esperando por essa continuação. O fato é que peão toma nessa posição pode ser combatido com torre de A em B8, ganhando bastante iniciativa. Por exemplo, se A4 aqui, A6 e as pretas vão conseguir recuperar o material e vão bater nesse peão aqui que está bastante enfraquecido, né? Claro que se fosse máquina contra máquina, não tem vantagem nenhuma para ninguém aqui, né? A máquina consegue segurar a bronca e as pretas têm esse peão passado aqui e tudo mais, poderia seguir das mais diversas maneiras a partida. As máquinas consideram isso equilibrado. Entre seres humanos, não sei, dá a impressão que o bispo vai ser um pouquinho superior ao cavalo e que o peão passado das pretas vai ter um pouco mais de mobilidade e apoio. Talvez as pretas tenham melhores chances práticas aqui, né? Por isso a partida seguiu com o lance cavalo em E5 agora pelo Daniel Yufa. Ele preferiu não capturar o peão
E agora B4 foi jogado. O Ivanchuk, sabendo que a dama tem que defender aqui o bispo, agora coloca o peão protegido na casa de B4. Dama passa para G3. O Ivanchuk não perde tempo, galera. Olha com que velocidade ele vai ativando a maioria de peões. Esse aqui ficou bloqueado com esse cara, então agora virou um 2 contra 1. Torre E3 foi jogado tentando paralisar o avanço e também ganhando mobilidade para atacar. Olha que posição perigosa. E o Ivanchuk segue disparando, galera. A4 sem dó. Torre de A em E1, trazendo a torre para o jogo, a última peça que ainda não tinha jogado. E o Ivanchuk segue com o seu lance dos sonhos aqui, bispo em F5. Olha o que ele está aprontando. F4 foi jogado dando liberdade para o cavalo poder jogar sem a troca de damas. E o Ivanchuk segue com bispo C2, galera. H3 foi jogado pelo Daniil Yufa. E aqui o Ivanchuk mostra a genialidade. Porque muita gente nessa posição. H3 foi um lance esperto do Daniil Yufa. Muita gente aqui seria tentado a jogar o lance B3, que parece muito bom. Na verdade, o Daniil Yufa já tinha uma resposta para isso. Depois de B3, ele ia provavelmente sacrificar aqui a qualidade por um peão. E pelo fato dele ter um cavalo bastante forte aqui e de não ter nenhuma ameaça concreta aqui das pretas, é possível jogar dessa maneira e as brancas podem talvez até lutar por empate ou até mesmo um contra-jogo aí se conseguir mobilidade para o peão passado, né? Então seria uma abordagem bem interessante. E o Ivanchuk, percebendo isso, fez os cálculos, falou, não é hora disso, vamos pilhar a posição primeiro, vou criar uma ameaça. Olha esse lance que ele joga, galera. Esse lance, vou voltar na análise que eu fiz do B3 para vocês entenderem esse lance. Provavelmente esse foi o algoritmo da cabeça dele. Ele viu tudo isso daqui e falou assim, puxa, seria tão bom se minha torre tivesse aqui em E8 agora, porque seria a minha vez e eu jogaria F6 e ganharia uma boa posição, né? O cavalo pode voltar defendendo aqui a torre, mas tem um peão de F4 caindo, né? Existe aqui uma iniciativa, as pretas têm as peças chegando, né? Então, esse foi o pensamento aqui de Ivanchuk e por isso ele volta tudo e fala, então não é hora, vou jogar esse aqui primeiro e traz a ameaça agora do B3. O Daniil Yufa, percebendo tudo, e essa torre ia ficar, né, no confronto aqui do F6, por isso ele já tira diretamente atacando o bispo, e o Ivanchuk fala, agora sim é o momento. Segue com o B3, e agora sim, claro, peão toma, e não resta outra oportunidade aqui a não ser realmente ir para o sacrifício. É dessa maneira que segue na partida. E agora realmente a torre escapou daquela ideia lá, mas F6 chega de qualquer maneira. Cavalo atacado vem para G6, pelo menos protege o peão de F, fica com o cavalo incomodando. Ivanchuk segue com torre E4, passa aqui a torre. Temos o lance dama G3, dama F3 seria um pouquinho melhor. Dama G3 foi jogado pelo Yufa e o Ivanchuk segue com o lance dama D7, controlando um pouquinho aqui a casa de F5, não permitindo esse avanço. E agora temos aqui o lance torre em E1, um erro aqui do Daniil Yufa. Mais resistente talvez teria sido um torre D1, mas por que, né? Torre D1 que desprotege aqui o peão de C4, né? Rei H2 talvez, se você não soubesse muito bem o que jogar. Torre E1 foi jogado, uma ideia bacana, oferecendo aqui o peão de C4 para poder jogar, seja torre aqui na sétima horizontal com um bom contrajogo, né? Então uma ideia legal aqui, que foi jogada pelo Daniil Yufa, que foi esse lance torre 1, mas o Ivanchuk tem uma resposta brilhante para esse lance. Vassili Ivanchuk, meus amigos, segue com o lance fenomenal aqui. Uou! Torre em A3. Ô, Rafa, ficou feio isso que você fez. Você tentou forçar uma situação agora. Você tentou forçar que esse lance foi brilhante. E eu tô vendo a classificação do Stockfish e eu tô vendo que a barrinha caiu. Esse lance foi um erro. Você errou na sua leitura. Você falou que foi um lance brilhante porque você tá querendo fazer conteúdo, tá querendo ganhar like, né? E você falou que esse lance foi um lance brilhante. Eu vou mostrar pra vocês que esse lance é brilhante e que o computador tá errado. Na verdade, não que o computador esteja errado, mas chamar esse lance de erro para uma jogada entre dois seres humanos tá errado. Entre seres humanos esse lance é brilhante e isso mostra a natureza mesmo limitada do ser humano, né? Por que, Rafa, que você tá falando assim? Por acaso, para castigar esse erro, precisa ser um semideus do xadrez? Sim, esse é o ponto. Para castigar esse lance,
Olha o que as brancas teriam que jogar, quase impossível. Teriam que jogar dama por torre. Essa torre perde a defesa. Até aí, você fala assim, torre toma, rei H2. O problema é encontrar o que jogar depois de dama E8. Porque dama E8 traz a dama pro ataque, ataca aqui o cavalo e não tem uma defesa simples. Você fala assim, aqui é tão fácil jogar F5, acabou o jogo, porque esse lance abre a diagonal, dama B8, acabou. Vai ter que cobrir de dama torre H1, ganhou o jogo. Tenho certeza absoluta que o Vassili Ivanchuk calculou isso tudo, tá? E por isso que ele jogou esse lance torre A3. Mas então, Rafa, como é que escapa? Se esse lance é um erro, as brancas têm alguma maneira de escapar, né? Então, por isso que eu tô falando, não é humana a maneira de escapar. Esse lance foi brilhante, não foi um erro, porque a maneira de escapar é sobrenatural. Seria dama toma, e depois de dama E8 seria jogar D6, deixando o cavalo. E aí depois de dama... E não para por aqui. Vocês vão ver como é alienígena. Depois de dama por cavalo, D7, ok, torre D1. E aí faz o quê? Dama cheque, ok, muito bem, rei H7. E você fala, agora promove? Promove não é bom aqui. Porque não é esse lance, não. Teria que achar esse lance aqui, ó. Porque promover aqui não seria bom. As pretas vão ter um final melhor aqui. Elas vão sacrificar a torre de centralizar a dama aqui, atacar tudo e vão ter um final melhor. A dama vai estar lá, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Promover aqui não funcionaria. Torre toma. E as pretas têm um final melhor aqui, provavelmente vencedor. O lance que jogaria nessa posição, então, ó, vamos voltar um pouquinho mais. Nessa posição, teria que achar esse, ó. Aí você fala, para, Rafa, isso aqui tá mentira demais. Pois é, galera, é isso que teria que achar, né, para as brancas conseguirem igualdade. E agora as brancas conseguem igualdade? Conseguem porque as pretas não conseguem voltar para defender a promoção do peão. E aí teria que centralizar a dama, mas agora é diferente, né? Porque mesmo que esteja caindo aqui, não tem continuidade e as brancas têm um peão passado avançando, as pretas também têm, não é um final fácil, mas entre máquinas, né? Mesmo assim, a gente continua não entendendo quem tá melhor ou não, né? Pra você ver quão surreal é chamar esse lance de erro. Esse lance é brilhante. A partida segue com o lance dama em H4 aqui. Claro, o Daniel Yulfa não viu que aquela continuação bizarra. E o Ivanchuk segue agora com dama em E8, atacando a torre, atacando o cavalo. Torre por E4 foi jogado, dama por E4 mantém o cavalo atacado, indo para cima também do rei. Dama G4 faz a proteção do cavalo. E o Ivanchuk segue com esse lance brilhante, galera. H5. Uau, 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 uau. Esse lance aqui tenta desviar a dama. Por exemplo, se dama por H5, agora teria dama em E1, né? Ele desvia da casa de G3. A ideia toda é poder colocar a dama aqui em G3 agora. Olha só, dama em E1 com cheque, dama G3 com cheque. Consequência de checkmate, né? Então, que super lance H5. A partida segue com dama em E6 com cheque, né? O Daniel Yulfa consegue encontrar esse recurso, força a troca de damas. Dama toma, peão toma. Mas agora torre aqui em C3. Não adianta disparar o peão porque o rei ganha a casa de F7. No momento o rei realmente está cortado. Mas assim que esse peão disparar, o rei ganha acesso, controla a casa de promoção. Por isso a partida segue com rei F2 e agora cai o peão de C4. O Ivanchuk sabe que isso daqui está estabilizado pelo rei dele. Rei E3 foi jogado e agora torre C1. Temos agora rei D3 e aqui tentando controlar o avanço do peão, mas agora a torre G1 vai para cima do peão. Rei C4, temos torre por G2, F5 protege o cavalo. E nessa posição, galera, lance 40 foi feito pelo Daniel Yulfa, ele ganhou mais meia hora no relógio. E o Ivanchuk tem muito pouco tempo para calcular esse final. E olha o lance que ele me encontra com o tempo caindo, galera. É sensacional. Ivanchuk, lenda, gênio ucraniano. Torre por cavalo, jogado nos últimos milésimos ali do relógio. Que lance espetacular, teve que calcular longe o Ivanchuk. Vocês vão ver o quanto que ele calculou isso daqui. E rápido, né? Ele é muito bom de finais, Ivanchuk, ele é muito bom de cálculo. Mostrou que tá com a velocidade em dia, com os nervos em dia. Aqui, peão toma foi jogado, rei F8, único lance da posição. Temos aqui rei por C5 e agora rei E7, o único lance da posição. Rei D5 protege o peão, mas só é possível esse final porque agora tem esse lance H4, galera. E virou tipo um mini campo minado aqui, né? O rei
tem que sair da defesa desse peão agora, né? Vamos ver como segue. Rei E4 foi jogado, cai o peão de E6, mas nem tudo é tão simples, porque esse cara tá sozinho. F5 foi jogado e agora rei G5 para riba dele. Rei E5, único lance, claro, aqui fazendo a oposição, ganhando, dando proteção para o peão poder disparar. A partida segue com rei por H4, mas agora é F4, sem perder tempo de disparo o peão. E o Daniel Yufa faz as contas e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, olha que legal, né? Você tentaria parar aqui o avanço do peão e tentar disparar aqui também o seu, mas o Ivanchuk jogaria rei E4 aqui, dando suporte para o peão avançar. Quando viesse H4, F3, rei G3 não adianta, rei E3, então eu vou tentar disparar o peão. Não dá, né? Aqui as pretas promovem primeiro e conseguem neutralizar. Aqui tem várias maneiras de ganhar, aqui essa é só uma delas com rei F5, não tem problema se promover, porque você está entregando checkmate primeiro. Bela partida do Ivanchuk, que fez 96,4% de precisão aqui nessa partida, galera. Impressionante, né? Jogou uma precisão monstra. E olha que bonito aqui, ele termina muito bem colocado aqui no Tata Steel Challengers 2026, apenas atrás, meio ponto atrás aqui do Andy Woodward. Então, Ivanchuk fez aqui 9,5 pontos, cara, que bonito, medalha de prata. Suleimani na terceira colocação, Maurizi. Faustino Ouro tá aqui, ó, 7 pontos, galera, 12 anos de idade, hein? 12 anos de idade, não é que ele tem 12 já e 12 meses, e 15 meses. Não, ele tem 12 anos, fez em outubro. O tempo passa rápido, mas enfim, mas ainda é recém 12, né? Ainda é recém 12 anos. E tá jogando um absurdo o Faustino Ouro, fazendo história também. Ele até mandou o Max Varmer aqui, ó, pra 8ª colocação, né? E que mais aqui? Ele vem Lami, Lumiaui, ele deu Rebers! A Joana Dark do xadrez não foi bem no torneio, fez apenas 2,5 pontos. O que acontece? Será que ela tá prestando vestibular? O que acontece com a nossa Joana Dark do xadrez? Mas é isso, meus amigos, eu queria mostrar aqui essa bela arrancada final aqui. Que orgulho ver o nosso gênio ucraniano aqui na segunda colocação. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!